Boa tarde a todos. Eu vou fazer esse vídeo falando um pouco mais também sobre relacionamento disfuncional, relacionamentos disfuncionais, né, no plural. Acho que esse vídeo que eu tô fazendo agora, ele tende a beneficiar tanto mulheres como homens, exatamente como eu fiz nos 3 vídeos anteriores. Esse aqui é o 4º vídeo que eu tô subindo aí pro meu canal. Eu não sei se isso é exatamente um canal. Eu tô tratando mais como um repositório de arquivos. Eu não tô seguindo uma dinâmica de canal, eu acho, em termos de por as propagandas, em termos de da publicidade, mas eu tô subindo esses arquivos porque fatalmente eu acho que no futuro isso tende a ajudar as pessoas de alguma maneira. E recentemente aconteceram algumas coisas aqui que me bateu uma inspiração para falar sobre reforço intermitente, né? Eu lembro que quando eu tava lá em 2014, 2013 na faculdade, eu lembro que eu entrei na faculdade, assim, eu tava entre 2 faculdades, né? Eu tava entre um curso de economia, que eu sempre adorei o curso de economia e tal. Gostava de lidar com estatística, com números, com pesquisa e tal, com mercado, economia, história. Mas eu também gostava muito de psicologia. Então, assim, eu gostava muito dessa área de exatas, mas também gostava um pouco dessa área da compreensão de como funciona a mente humana. E eu via que eu ia ter que escolher entre uma coisa e outra, ou eu ficava com o curso de psicologia, o fascínio pela mente humana, ou eu ficava entre o curso de economia e ia mais para a linha de exatas, mais para a linha de pesquisa operacional, mais para a linha de mercado. E aí eu resolvi sair desse impasse escolhendo o curso de administração, porque o curso de administração faz parte ali da área de ciências sociais aplicadas, né? Então você tem um pouquinho de matemática, vamos dizer assim, um pouquinho de lógica, e um pouquinho de psicologia, um pouquinho de dinâmica, liderança, assim, dinâmica de grupos, liderança, um pouquinho dessa compreensão de meio social, né? E eu lembro que eu tinha essa coisa de psicologia todo semestre na faculdade. E uma das matérias me chamou bastante a atenção no curso de psicologia, que era sobre behaviorismo, né? A palavra aí behaviorismo vem derivada aí do inglês, que seria o behavior, né, que seria comportamento, né? E tinha um cara específico aí, um dos pensadores, um dos gênios aí dessa área, que era o Skinner. E o Skinner, ele elaborou um estudo científico, né, vamos dizer assim, um laboratório com bem típico, né, aqueles ratos de laboratório dentro daquelas caixinhas, fazendo aquelas coisas engraçadas. E ele estudou essa coisa do reforço, né? Tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo em ratos de laboratório, né? Então, assim, quando ele queria que o rato aprendesse determinado comportamento, ele dava para o rato um determinado reforço. Por exemplo, se ele queria que o rato fosse para uma determinada área da gaiola, ele dava um estímulo positivo, que alegrava, que estimulava a produção de serotonina, de dopamina no rato, né? Que são hormônios estimulantes, são hormônios gratificantes, né? Então, quando ele queria que o rato fosse para uma determinada área da gaiola, ele colocava lá água com açúcar, ele colocava um estímulo positivo. Aos poucos, o rato tendia a estar sempre daquele lado, sempre fazendo aquela atividade a qual ele era positivamente reforçado. E quando ele não queria que o rato fizesse alguma coisa, ele dava para o rato um estímulo negativo, um reforço negativo, ele dava um choque. Por exemplo, se ele não queria que o rato fosse em uma determinada área da gaiola, ele colocou lá os eletrodos debaixo da gaiola, então quando o rato se aproximava daquela posição, daquele local, ele dava um estímulo negativo, que seria o choque elétrico. O rato tendia ao longo dos processos de aprendizado a não se movimentar mais daquele lado da gaiola. Mas chegou um ponto em que o Skinner ele resolveu testar outros tipos de reforços, né? Aqui eu estou falando dos mais básicos, seria o reforço positivo, quando ele quer que o rato faça alguma coisa. Reforço negativo, quando ele não quer que o rato faça alguma coisa. Então o rato vai desaprendendo
a fazer aquilo, ou vai aprendendo a fazer aquilo conforme ele é estimulado positivo ou negativamente, né? A gente sabe aí que os ratos, né, esses ratos que são usados em laboratório, o DNA deles é 90 e poucos % parecido com o nosso, né? Então, assim, todo esse padrão hormonal que nos estimula a realizar certas atividades no dia a dia, ou nos desestimula, né, produzindo cortisol, produzindo hormônios estressores, vamos dizer assim, né? Quando você tem que acordar de manhã cedo, aquela sensação horrível de acordar cedo para ir para o trabalho, né? É o seu corpo lotado de cortisol, né? Ele joga cortisol no sangue para você acordar, para você despertar, mas o cortisol, no geral, não é um hormônio que nos dá prazer, né? Já a dopamina, a serotonina são hormônios que nos estimulam, que nos deixam mais felizes, alegres, ativos, né? Então, quando você come uma coisa gostosa, você produz serotonina. Quando você tá para encontrar alguém num relacionamento, vou ter um encontro, ter um date hoje, você vai começando a produzir dopamina, né? Isso te motiva. E esses comportamentos, de uma certa maneira, são regidos pelo nosso hormonal, né? Então, pessoas que têm uma baixa serotonina, uma baixa dopamina, uma baixa, entre outros hormônios estimuladores, elas tendem a ser mais depressivas, tendem a ser mais distímicas, né? E tendem a reagir menos a estímulos sociais, vamos dizer dessa forma. E pessoas que têm lá uma adrenalina, um cortisol mais alto, tendem a ser um pouco mais agressivas, tendem a ir um pouco mais para cima da vida, tendem a ir um pouco mais para cima das coisas, né? Então, falando um pouco sobre esse behaviorismo, Skinner, e os reforços aí que ele estudou no comportamento dos ratos, repetindo aí, o comportamento dos ratos é muito semelhante ao nosso de seres humanos, porque o padrão genético dos ratos é muito similar ao nosso, né? 90 e poucos % do DNA do rato aí é muito parecido com o nosso, tá? O chimpanzé, a gente é muito parecido. Aí o Skinner resolveu testar aí o tal do reforço intermitente, né? O que é o reforço intermitente? O Skinner queria que o rato fizesse uma determinada atividade. Então ele colocava lá água com açúcar para o rato. Então quando o rato puxava a alavanca, o rato ia lá, aprendeu, né, a puxar a alavanca. Ele puxava a alavanca, ganhava água com açúcar. Puxava a alavanca, ganhava água com açúcar. Puxava a alavanca, ganhava água com açúcar. Então o rato ia aprendendo que toda vez que ele puxava a alavanca, ele ganhava água com açúcar. A partir de um certo momento, ao invés de quando o rato puxasse a alavanca ganhando água com açúcar, ele levava um choque elétrico. Aí o rato ficava um pouco temeroso se ele puxaria novamente a alavanca ou não, porque normalmente vinha água com açúcar, que estimulava a produção de hormônios gratificantes, né? Serotonina, dopamina. Mas dessa vez não, dessa vez ele puxou a alavanca e tomou um choque. Aí ele ia lá, puxava a alavanca, água com açúcar. Puxava a alavanca, choque elétrico. Puxava a alavanca, choque elétrico. Puxava a alavanca, água com açúcar. Puxava a alavanca, choque elétrico. Esse tipo de dinâmica, o Skinner percebeu que fazia com que os ratos adotassem um comportamento mais... O rato ele passava a ficar viciado na alavanca. Então assim, toda vez que o Skinner reforçava positivamente o rato, aos poucos o rato ia começando a ficar preguiçoso, ele já não ligava mais para aquela água com açúcar, ele tomava, eventualmente ele ia lá, puxava a alavanca, mas não tinha aquele gosto mais como ele tinha no início pela água com açúcar, né? Toda vez que ele puxava, tal, bebia bastante água com açúcar, depois de um tempo aquilo foi começando a virar, vamos dizer dessa forma assim, carne de vaca, e o rato passou a não se sentir tão estimulado a ficar brincando com a alavanca. Agora, com o reforço intermitente, né, que seria puxa a alavanca, toma choque, puxa a alavanca, ganha prêmio, puxa a alavanca, choque, puxa a alavanca, prêmio, puxa a alavanca, prêmio. Esse reforço de positivo e negativo que vinha e não vinha de forma intermitente fazia com que o rato ficasse obsessivamente puxando a alavanca, na expectativa de que dessa vez viesse o esforço positivo. Então o Skinner ele deu o nome disso para reforço intermitente, né? Ele descobriu que quando você dá um reforço negativo e positivo, né, no rato, o rato tende a adotar um comportamento mais obsessivo em realizar aquela atividade do que se você desse apenas um reforço positivo. Onde é que eu estou querendo chegar a isso? Dentro dos relacionamentos, né? Percebo que muita gente está com aquela pessoa que tem comportamento aí
patológico ou não patológico, né? Narcisista, né? Tá se falando muito aí fora sobre pessoas que têm um comportamento narcisista, né? Como é que funciona? Eu vou dar aqui exemplos práticos, assim, no meio humano, né? Não mais falando sobre os ratos de laboratório do Skinner. Falando como nós reagimos ao efeito do reforço intermitente, né? Vou dar um primeiro exemplo aqui humano. Você vai nessas casas de jogos que tem aqui no Japão, né? Os chamados pachinko. E o cara puxa a alavanca lá pra receber dinheiro caso dê lá a roleta gire e dê a combinação correta lá. E essa combinação correta talvez faça com que ele dobre o valor que ele investiu na máquina. Então ele coloca lá seus Itiman, seus 10 mil ienes lá na máquina e de repente, se ele puxar a alavanca, ele consegue fazer 20 mil com aquilo. Daí em um dado momento ele ganha. Num dado momento ele perde, num dado momento ele perde, num dado momento ele perde de novo. Quando ele está quase desistindo, ele puxa a alavanca e ele ganha. Depois ele ganha de novo. Aí ele perde, depois ganha, perde, ganha. Então assim, isso é um reforço intermitente que essas máquinas caça-níqueis, que essas máquinas de jogo dos pachinkos, elas criam, né? A pessoa acaba ficando de uma certa forma dependente química dessa atividade de estar lá no pachinko e às vezes ganha, às vezes perde. Por que químico que eu falo? Quando ela ganha dinheiro puxando a alavanca da máquina de caça-níqueis, ela recebe lá uma carga hormonal, os hormônios lá neurais dela, adrenais dela, começa a produzir lá a serotonina, dopamina, hormônios estimulantes. Ela fica feliz, fica alegre, fica estimulada. Quando ela perde, começa a produzir lá o cortisol, começa a produzir lá a adrenalina, sentimentos de derrota, de menos-valia, né? E aí ela ganha de novo, e ela produz mais hormônios estimulantes. Depois ela perde e produz hormônios estressores. Essa dinâmica cheia de hormônios, né? Que enche o sangue da pessoa de hormônios tanto positivos quanto negativos, faz com que a pessoa, de certa forma, o organismo, o cérebro da pessoa, se torne de uma certa maneira dependente química dessa dinâmica, né? E isso que eu tô falando, da caixa de Skinner com os ratos, do pachinko com seres humanos, né? Pachinko que eu digo assim, dessas máquinas caça-níqueis, né? Essa dinâmica de jogos, tal, de azar, que as pessoas ficam viciadas nisso, né? Elas não ficam viciadas só na parte comportamental, né? Mas de uma maneira mais geral ficam viciadas também nessa parte de hormonal, nessa estímulo hormonal, nessa carga hormonal que ela recebe, tanto quando ela perde quanto quando ela ganha, né? Agora, indo para os relacionamentos, eu percebo muito essa dinâmica narcisista nas pessoas, né? Tá se falando muito sobre isso, sim, e assim, pelo que eu entendi, pelo que eu andei lendo, com muitos psicanalistas, com muitos psicólogos que abordam esse assunto, é 50%, tá? Existe uma tendência que homens sejam mais narcisistas e mulheres aí dentro do complexo do cluster B, né, do grupo B de diagnóstico dos transtornos de personalidade, seria o histriônico, o borderline, o narcisista e o sociopata, né? Os homens têm uma tendência a seguirem uma linha mais narcisista, exposto, vamos dizer dessa forma. As mulheres têm uma tendência a seguirem mais por uma linha de narcisismo oculto, né? Ou o borderline, né? Mas assim, no geral, como é que é esse comportamento de reforço intermitente da pessoa patologicamente narcisista ou narcisista não patológico, né? Que às vezes a pessoa não é patologicamente narcisista, ela ainda tem um certo grau de empatia, ela ainda consegue sentir a dor do próximo, ela ainda consegue se conectar com os sentimentos do próximo, ela não é doentia, de certa forma, ela não é patológica ainda, mas ela já tem comportamentos narcisistas. Eu queria salientar nesse vídeo aqui esse comportamento narcisista do reforço intermitente. Como é que funciona? A pessoa que você conhece, ela é uma pessoa super legal, ela te escuta, ela conversa com você, te estimula, é carinhosa, né? Eu tô falando de homens e mulheres aqui, tá? É uma pessoa humilde, você conversa com a pessoa e ela tá ali, ela é uma pessoa bonita, é um cara bonito, uma mulher bonita. E eles, apesar de serem tão bonitos, apesar de serem tão atraentes, eles são humildes, eles conversam com você com naturalidade, sem te olhar de cima para baixo, trazem presentes, né, em momentos assim inesperados.
Então eles te dão um reforço positivo muito grande, né? Que é o que os psicólogos e os psicanalistas chamam de fase do bombardeio de amor, né? Então quando você conhece uma pessoa que é patologicamente narcisista, ou quando você conhece uma pessoa que tem comportamentos e traços narcisistas, porém ainda não é patológico, isso vai ficar muito nítido, assim, né? O sexo com essa pessoa é muito intenso, a pessoa se entrega, ela faz tudo o que você quer, ele faz tudo o que você quer, presenteia, aparece de surpresa, faz coisas românticas, coisas muito agradáveis, te elogia o tempo todo, fala que você é a pessoa da vida dela, que nunca viu alguém como você, que é apaixonado por você, que não consegue te esquecer, que pensa em você o tempo inteiro, né? E você, que é a vítima, que é o alvo disso, recebe uma carga hormonal muito intensa, né? Tanto no sexo quanto também nesse comportamento de amizade, de companheirismo que a pessoa vai criando, que a pessoa vai construindo com você. Dali a pouco, a pessoa te dá um ghosting, né? Quem não sabe o que é ghosting, assista aí o primeiro, segundo vídeo que eu fiz, né? A pessoa dá um sumiço, ela desaparece, de repente fica 3 dias, sumiu do nada, né? E você fica sem saber o que está acontecendo. Tava tudo tão bem, tava tudo tão bom, e de repente a pessoa some. Depois de uns 2 dias, você pensa que no primeiro dia a pessoa pode estar ocupada, no segundo dia a pessoa pode estar acontecendo alguma coisa, né? A pessoa aparece no 4º dia, como se nada tivesse acontecido, te tratando bem de novo. Você acha estranho? Segue a vida. Continua aquela dinâmica de flores, de jantares românticos, a pessoa faz alguma coisa pra você cozinhar, a mulher veste um vestido muito bonito que ela sabe que te agrada, só pra te agradar. O cara vem, aparece com um passeio, uma viagem, tudo pago, romântica, né? Novamente, reforço positivo. De repente, o celular da pessoa toca, você descobre, olha e vê que é uma mulher. Quando é o cara, você vê que é uma mulher. Quando é uma mulher, você vê que é um cara. Você descobre que essa pessoa não está conversando só com você, mas pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser uma amiga. Então você fica quieto, né? Mas daí você vê que a pessoa está mexendo na mensagem, está sorrindo. A gente não é besta. A gente percebe que tem alguma coisa errada. Só que você não quer falar para não destruir aquele momento, para não destruir aquela situação. A pessoa vira o celular de cabeça para baixo, tem comportamentos extremamente suspeitos, mas você segue o baile, segue o bonde, segue a vida. Daí, num dado momento, você tá lá, romântico e tal, você já tem uma certa intimidade, vocês já fazem coisas juntos, vocês já têm memórias juntos, né? Vocês passeiam juntos, você já ajudou a pessoa com alguma coisa, a pessoa já foi na sua casa para te ajudar, para te socorrer numa situação difícil. Uma coisa mais pessoal, né? E tudo bem. De repente a pessoa some de novo. A pessoa desaparece de novo. E aí você vai numa rede social e vê alguma coisa muito estranha, tipo uma pessoa curtindo a foto, todas as fotos do álbum. Você descobre que tem alguma coisa errada com a rede social. Você descobre que alguns familiares vêm te falar algumas coisas estranhas, do tipo, olha, tal pessoa não é bem como você pensa, né? Fulano, meu filho, ou fulana, minha filha, não é exatamente como ela está se passando para você. Aí a familiar não quer falar muito, dá uma esquivada, você pega aquilo, se sente mal, mas ainda você não quer acreditar que aquilo ali está acontecendo, que aquela pessoa não é aquilo que você idealizou, que você sonhou, que você pensou que era. E aí de repente a pessoa volta, trazendo presente, trazendo flores, trazendo um sexo fenomenal, agradável, estimulante, te elogiando, extremamente humilde, apaixonado, apaixonada. E você entra novamente nessa relação de cabeça, vocês começam a fazer planos de viajar, ou de casar, ou de comprar alguma coisa juntos, ou de abrirem um negócio juntos. Aí vocês abrem um negócio juntos, vai. E aí, 1 mês de negócio, tudo fluindo, todo mundo trabalhando, todo mundo se ajudando. Você descobre lá pelas contas, pelo que você está fazendo as contas lá, do que vocês estão ganhando, do que vocês estão gastando, você descobre que a pessoa está te roubando. Você descobre que está faltando um dinheiro lá e que toda semana essa pessoa que é seu parceiro, que trabalha com você, que te ama, que tem um sexo agradável, que tem uma conversa agradável, que tem uma postura humilde, que está sempre te trazendo presentes, que está sempre dizendo que você é o homem ou mulher da vida dele, da vida dela, que essa pessoa está roubando dinheiro, que essa pessoa toda hora ela pega alguma coisa. Aí você vai e confronta essa pessoa. Você chega, olha, desculpa, a gente está trabalhando juntos aqui, a gente tem um acordo. Eu estou vendo aqui, pelos livros, pelas notas,
que você está levando dinheiro para casa que era para estar sendo declarado, que era para estar sendo justo, que era para estar sendo colocado aqui dentro da empresa, né? Aí a pessoa, não é isso que você está pensando. Inventa uma história. Ah, porque a minha avó está no hospital, eu precisei tirar esse dinheiro. Você é uma pessoa muito má, se você não deixar que eu leve isso para ajudar a minha avó que está no hospital. Ela conta uma história triste. Aí você fica com pena, você fica com dó, você entende o que está acontecendo e resolve ajudar a pessoa e deixa a pessoa levando dinheiro. Aí essa pessoa, você percebe depois de um dado tempo no futuro, que essa pessoa ela nunca teve uma avó. Ela não tinha uma avó. Não tinha avó no hospital. Não tinha, sei lá, não tá acontecendo nada. Aquele dinheiro tá indo para algum lugar que você não sabe onde foi. Mas ela foi tão convincente na história, ela chorou, derramou lágrimas, que você ficou com pena. Que você, como uma pessoa empática, que sente a dor do próximo, você resolveu ajudar, você resolveu perdoar, você resolveu se doar um pouco mais, compreender um pouco mais e levar a relação adiante. A pessoa aparece e diz, não sumiu dinheiro nenhum, olha direito, você tá doida? Tá tudo normal, olha aí as contas. Ela senta com você e te mostra, não, tá aqui o dinheiro, e não tá. Você sabe que não tá lá o dinheiro, você sabe que aquele dinheiro sumiu semanalmente. Você resolve contar pra alguém, você resolve contar pras pessoas em volta, fala, moça, um amigo, uma amiga, um parente, um pai, uma mãe, um irmão, tá acontecendo uma coisa muito estranha, é assim, assim, assado, a pessoa faz isso, isso, isso e aquilo. Aí as pessoas olham pra você porque elas nunca passaram por esse tipo de situação, elas não entendem essa dinâmica. Elas olham pra você e dizem assim, ah, besteira, isso é coisa de casal, é normal. Ora um pouquinho mais, vai na igreja, faz umas orações, faz um jejum. É besteira isso daí, não tem por que vocês destruírem uma relação tão bonita, vocês são um casal tão bonito. Se esforça um pouco mais, né? Talvez ela tenha os defeitos de caráter, uns defeitos assim de personalidade, mas Deus perdoa, Deus ajuda, né? E você entra nessa coisa porque você não quer perder todos aqueles bons momentos pelos quais vocês passaram. Você não quer se desfazer da história que vocês tiveram juntos. De repente você já tem uma ou outra coisa ali que já está conectada, um carro comprado juntos, uma casa comprada juntos, um filho, uma filha, né? Isso eu tô falando para homens e mulheres, tá? Porque homens e mulheres passam por isso. E aí vocês avançam um pouco mais no tempo dentro desse relacionamento. E você sempre percebe que tem muitas mensagens de celular, a pessoa esconde o celular, a pessoa tem um horário ali do determinado dia que ela desaparece, que ela some, né? Você percebe algumas coisas estranhas. Mas a pessoa sempre te trata muito bem, sempre com muita humildade, sempre com muito companheirismo. O sexo é muito bom, a pessoa te elogia, diz que você é o amor da vida dela. E por causa desses estímulos positivos, você segue em frente. Até o momento em que alguma coisa muito estranha acontece, assim, fica muito claro e evidente que a pessoa está ou roubando dinheiro seu, ou te traindo, e você confronta ela, fala, é o seguinte, todas as coisas que já aconteceram, eu já perdoei, eu já compreendi, eu já entendi, mas aqui já deu o limite, já é o fim da picada. O que a pessoa faz? O rosto dela parece que muda, a voz dela muda, o jeito dela muda completamente. Se é um homem, ele vai se sentir acuado e vai te agredir fisicamente. Vai falar, você tá me acusando, você tá fazendo isso aqui, isso, aquilo. E começa aquela bateção de boca, aquela elevação de ânimos. E ele começa a te agredir, começa a te puxar, começa a te empurrar. Se é uma mulher, talvez ela comece a te agredir fisicamente. Talvez ela de forma sorrateira comece a chorar e sai pela porta dizendo, o meu marido, o meu namorado, o meu noivo, eu tenho um homem na minha casa que está me agredindo para a vizinhança. E você não fez nada. Você está ali esperando uma resposta sobre o roubo do dinheiro, sobre as mensagens secretas que a pessoa está enviando, visivelmente, ficou muito claro pelo tempo que vocês estão juntos. E a pessoa se faz de vítima perante as pessoas em volta. Ninguém sabe quem está certo e quem está errado nessa história. Você fica sozinho. No caso de uma mulher sendo agredida por um cara, no caso de um homem recebendo falsas acusações de agressão ou coisa do tipo. E aí tudo bem, aquela situação passa, vocês ficam 1 semana, 2 semanas sem se ver, depois vocês voltam,
Porque você gosta dessa pessoa, vocês tiveram bons momentos juntos, vocês têm uma história juntos, vocês têm coisas juntos, vocês têm uma empresa aberta juntos, vocês têm um carro comprado juntos, vocês não podem assim se desconectar completamente, vocês têm que ter um diálogo ali naquele local onde vocês compartilham aquela vida juntos. E aos poucos a pessoa vem e fala, olha, me desculpa, eu sei que eu me exaltei, eu sei que eu me alterei, eu te amo tanto, você é o amor da minha vida, eu nunca conheci ninguém como você, me perdoa, a pessoa chora, você aceita, você continua, você perdoa, você segue em frente. Onde é que eu tô querendo chegar com esse vídeo? Existem muitas pessoas, que talvez por carência, talvez porque estão presas a filhos, acontece muito com o homem isso daqui. Talvez a mulher, ela se sente insegura, porque aquele relacionamento, queira ou não, ela traz uma segurança, vamos dizer assim, psicológica, emocional para a mulher. Para a mulher, estar dentro de um relacionamento de longo prazo traz muito mais segurança do que para o homem. Então, muitas vezes a mulher acaba se prendendo a isso. Muitas vezes vocês se prendem ao que a família vai pensar de mim, ao que a igreja vai pensar de mim, o que os amigos vão pensar de mim, né? Se eu sair disso aqui, se eu sair desse relacionamento do nada, né? Você tenta falar com as pessoas não compreendem a dinâmica do que está acontecendo com você. Não adianta explicar para sua mãe, para seu pai. As pessoas não têm noção da gravidade do que é perder noites e noites, de repente chorando, de repente sozinho, de repente descobrir que aquela pessoa que você ama está contando para os outros fora, para a família, ou para a igreja, ou para os amigos, que na realidade tudo que ela está te roubando de dinheiro, tudo que ela está te traindo, tudo que ele está te agredindo, ela está te agredindo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, que na realidade é você que está fazendo isso com ele. Que ele é o coitadinho, que ela é o coitadinha da história. Na verdade é você que é o abusivo, nossa. Aí você descobre que as pessoas estão olhando torto pra você e você não sabe o que está acontecendo. E aí quando você vai descobrir, a pessoa que está causando tudo isso na sua vida inverteu a história toda e diz que você é louco. E você descobre de repente que as pessoas acham que você é uma pessoa doida, uma mulher louca, uma mulher desequilibrada, um homem doido, desequilibrado. Você passa por tudo que você está passando, você perdoa tudo que você perdoou, você segue em frente com tudo que você seguiu em frente. E de repente você percebe que seu nome está sujo na sociedade, que a sua família pensa mal de você, que a igreja onde você frequenta pensa mal de você, que a escola, sei lá, o local onde vocês coabitam juntos com essa pessoa, as pessoas pensam mal de você. Que é o processo de difamação, que é o processo de, que os psicanalistas chamam de flying monkeys. Então assim, esses últimos 15 minutos aqui desse vídeo, eu dei detalhes de como funciona esse reforço intermitente em seres humanos dentro dos relacionamentos disfuncionais. Toda vez que a pessoa te maltrata, você libera hormônios, cortisol altíssimo. Cortisol vai causar doenças inflamatórias dentro do seu corpo. Você vai perder noites de sono porque com cortisol alto você não consegue dormir, você fica preocupado, perde a fome, você começa a definhar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Começa a tomar decisões erradas, bate o carro porque já não tem concentração. Quando você tá com a pessoa e tem momentos agradáveis, porque ela te proporciona momentos agradáveis. Quando ela vê que você tá saindo ali da área de rastreio dela, ela volta e começa a te tratar bem de novo. Ele volta e começa a te dar flores, começa a te levar para jantares, começa a ser romântico, começa a ser carinhoso, começa a ser atencioso, começa a ser ativo sexualmente, aquele sexo incrível. Você fica preso pelos hormônios da serotonina, pela dopamina altíssima, pela adrenalina causada pelos momentos agradáveis, pelos momentos inusitados com a pessoa. Então, seu sangue, seu psicológico, seu emocional, seus neurônios, seu cérebro estão ali inundados com aquela sequência de hormônios estressores e hormônios estimulantes, né? Quando você se vê, você está preso dentro de um relacionamento tóxico e abusivo. Como se você fosse um rato dentro de um labirinto. Você não consegue se perdoar porque você não consegue sair disso. As pessoas com quem você conversou, com quem você se abriu para não se sentir sozinho, elas também não conseguem te perdoar porque você não consegue sair disso. Você está como o rato na gaiola de Skinner, puxando a alavanca, tentando obter daquela pessoa disfuncional um estímulo positivo novamente. E às vezes ele vem. Você puxa a alavanca e às vezes o estímulo positivo vem daquele cara abusivo, daquela mulher abusiva.
Às vezes não, às vezes é um choque elétrico. Você puxa a alavanca e toma um choque, toma uma agressão, uma difamação, toma uma traição, toma um roubo de dinheiro. Aí você puxa a alavanca e a pessoa é romântica com você. Puxa a alavanca e a pessoa tem um sexo agradável. Puxa a alavanca e a pessoa te ajuda num momento muito crítico. Você foi parar no hospital e ela ou ele foi lá e te ajudou, tava lá, era o único que te ajudou. Você puxa a alavanca, descobre que a pessoa tá te traindo. Então assim, eu vim aqui pra trazer essa ilustração, trazer uma clareza sobre esses relacionamentos disfuncionais. Essa dinâmica, ela existe. Muitas vezes as pessoas estão dentro dessa dinâmica e elas não entendem que isso é uma dinâmica de relacionamento abusivo, tóxico, com uma pessoa cluster B, transtornada psicológica, emocionalmente, uma personalidade disfuncional, que ela não vai melhorar, que ela pode até chorar, fazer promessas de que vai melhorar. Segundo o que os psicanalistas falam, eles não têm cura. A única solução para lidar com uma pessoa disfuncional como essa, seja ela patológica ou não patológica, é o afastamento completo. O máximo que você conseguir se afastar, o máximo que você conseguir não ligar, não ver, não olhar, não reagir a estímulos. Se a pessoa tentar te fazer raiva, você não tá ali. Se a pessoa tentar te chamar para conversar com você, para ser agradável, você também não tá ali. A pessoa vem para falar com você sobre os filhos, sobre as crianças, você não tá ali. A pessoa vem ali para falar com uma coisa que esqueceu na sua casa, um objeto, uma roupa que ficou na sua casa, você não tá ali. A pessoa vem porque vai te oferecer ajuda, você está num momento muito difícil, eu te ajudo, eu te apoio, você não tá ali. E você não vai procurar por essa pessoa. Você não vai entrar na rede social dela para ver o que ela tá fazendo. Você não vai ver se ela já tá com outra pessoa, com outro, ela ou ele já tá com outro cara, com outra mulher. Você não pode estar ali. Porque essa é a única maneira que você tem de escapar desse labirinto de ratos, de escapar da gaiola do Skinner. Então é isso que eu vim trazer nesse vídeo aqui, um pouco sobre relacionamentos disfuncionais, nesse caso, dinâmica com narcisista, né? Falar um pouco sobre esse reforço intermitente, né? Existe muito mais para se falar a respeito do narcisismo, do cluster B, no geral. Mulheres tendem ao borderline, né? Ao histrionismo, ao histriônico. Homens tendem à sociopatia, ao narcisismo. Esses quatro aí desse grupo cluster B, eles têm um comportamento muito similar, nesse sentido mais abusivo, né? Quando você não faz aquilo que ele quer, quando você não continua suscetível aos abusos, essa pessoa ela vai procurar triangular com pessoas fora do relacionamento para te fazer se sentir desvalorizado ou desvalorizada. Então assim, eles têm um vício patológico em seduzir pessoas, em te trair, em mentir para você e roubar dinheiro. Roubar sua atenção, roubar seus serviços. Muitas vezes não te roubam financeiramente, mas eles roubam seu tempo, eles sugam sua energia. Aquele momento em que você teria que estar se dedicando à sua academia, a fazer suas unhas, a fazer seu cabelo, a conversar com suas amigas, a visitar sua mãe, né? Você não tem mais aquele tempo. Você se dedica. Seu tempo, sua atenção, sua dedicação, sua energia mental e emocional é focada na pessoa abusiva. E se você não fizer isso, ele vai tentar te trair, ele vai tentar te trocar, ele vai mostrar que tá com outra pessoa, ele vai te fazer ele ou ela vai te fazer mostrar que você é o louco, que você é o doido perante a sociedade. Você evitando essas situações, evitar que a pessoa saia e fique com outra pessoa, evitar que a pessoa saia e fale mal de você, de coisas que você não fez, que na verdade ele ou ela é que está fazendo. Você segura o relacionamento e tenta agradar, tenta ser legal. Você acha que o seu amor vai mudar a pessoa. E não é assim que funciona com eles. Então é isso que eu queria deixar nesse vídeo aqui. E se você está passando por esse tipo de situação, se você já passou por esse tipo de situação, se quiser compartilhar nos comentários e tudo mais. Se de repente você é a pessoa, né, que está causando isso e ainda sobrou um pouco de empatia dentro de você, existe alguma conexão com o ser humano, conexão humana dentro de você, né? Procure tratamento aí. Hoje já existe o TCC, né, que seria terapia cognitivo-comportamental, que ela é mais voltada a esse tipo de transtorno, esse tipo de às vezes não é um transtorno, às vezes a pessoa não é patologicamente diagnosticada com isso, mas ela tem traços, ela tem comportamentos abusivos nesse sentido. Se você se identifica com esse tipo de perfil, procura ajuda, porque assim,
A pessoa que vive nisso, ela também não é feliz. Ela tem toda uma vida social, uma vida financeira, uma vida emocional, conjugal, instável, completamente instável. A pessoa vira e mexe, tá em situações críticas de sobrevivência, ela perde o emprego, ela vai morar de favor, ela desestabiliza relacionamentos com familiares, com filhos, com mãe, com pai, com cônjuge, se envolve em traições com pessoas que são casadas, com pessoas que... Então assim, a pessoa tá sempre encraquelada num monte de coisas erradas. Se você é esse perfil, se você tem esse perfil, se você sente que você é essa pessoa, procura ajuda. Não apenas para beneficiar as pessoas com quem você se envolve, mas para você beneficiar a si mesmo. Né? Porque a maioria de vocês pensam apenas em si mesmos. Então assim, enquanto vocês não mudarem esse comportamento, vocês vão trocando de seres humanos e seres humanos, usando as pessoas e se destruindo e destruindo as pessoas no processo. Né? Eu sei que vocês, aqueles que têm esse comportamento, vocês não ligam para a destruição das pessoas. Obtêm a atenção, obtêm o amor, obtêm o carinho, o dinheiro, o serviço, a atenção e o tempo. E quando a pessoa quebra, está emocionalmente desestabilizada, vocês jogam fora e trocam de vítima. Mas vai chegar um momento lá na velhice que o tempo, que a vida cobra, a beleza se vai, a força física se vai. E nesse momento eu gostaria que você pensasse nesse momento e se resolvesse antes desse momento chegar. Procura ajuda psicológica, procura terapia cognitivo-comportamental. E se conscientiza de que, de uma certa forma, a vida, a estatística de vida, ela cobra da gente, é um retorno. Né? Toda energia que você despende, seja positiva ou negativa nas pessoas e na vida, ela volta para você de alguma maneira, positiva ou negativamente, de acordo com, vamos dizer dessa forma, eu odeio isso, mas a gente planta e a gente colhe. Né? Então assim, é isso que eu queria deixar nesse vídeo, é isso que eu queria trazer, e eu agradeço a você que chegou até o final.